Nesta noite foi lido o livro de Gênesis, capítulo de número 25, a partir do verso 23. Eu vou repetir aqui com a igreja. Gênesis 25, verso 23 diz assim: Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre Jacó e Esaú. No entanto, eu gostaria de focar um pouquinho mais sobre Esaú. Esaú, ele foi o primeiro filho de Isaque. E ele era para ser o descendente da promessa de Deus. No entanto, Esaú perde esse direito por uma simples troca que ele faz com seu irmão. Nessa noite, nós vamos estudar um pouco dos erros cometidos por esse personagem bíblico, para que nós possamos tirar lições e que nós possamos aprender com eles. Nós vamos aprender também que os nossos direitos, as nossas bênçãos, elas não podem ser trocadas, elas não podem ser vendidas. Nós vamos ser tentados a fazer essas coisas. Nós vamos ser tentados a cair. Nós vamos ser tentados a perder as bênçãos reservadas por Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de ressaltar primeiro algumas coisas sobre Jacó e sobre Esaú. Desde que eles nasceram, apesar deles serem gêmeos, os dois eram muito diferentes um do outro. Eles não eram gêmeos idênticos. Eles eram diferentes. O versículo 23 que a gente leu diz assim: disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre, já desde suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Jacó e Esaú brigavam já desde o ventre de Rebeca. Mas como que aconteceu o nascimento de Jacó e de Esaú? Rebeca, como as outras mulheres também do Antigo Testamento, ela não poderia ter filhos. E Isaque pede para o Senhor que o Senhor conceda filhos a ele, para que cumpra a promessa que o Senhor havia dado a Abraão. E o Senhor permite que Rebeca se engravide. Isaque já tinha 60 anos quando Rebeca engravidou. E desde o ventre, a Rebeca percebeu que havia alguma coisa errada, porque parecia que os dois bebês, eles estavam brigando, e então eles vão consultar ao Senhor.
E o Senhor responde: surgirão duas grandes nações, e essas nações lutarão entre si. Desde o ventre, elas já estão se guerreando entre si. Havia uma grande diferença entre Jacó e Esaú. O verso 25 nos diz assim: o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Portanto, Esaú, ao nascer, era bruto, era aquele neném forte, um neném que já nasceu cabeludo, segundo o que a palavra nos diz. Alguns acreditam que o nome de Esaú, alguns estudiosos falam que o nome de Esaú significa justamente isso, peludo ou cabeludo. No entanto, outros pesquisadores já afirmam que o significado do nome de Esaú seria feito ou já criado. Seria um neném que nasceu e você olhava e não aparentava a idade que tinha. Ou seja, desde a criação, desde que o nascimento de Esaú, ele possuía uma constituição física muito forte comparada ao seu irmão. E isso, quando todos olhavam para Esaú, eles já sabiam que aquela criança seria uma criança forte, seria uma criança ousada, uma criança ativa. Apesar de serem gêmeos, Jacó era muito diferente. Jacó era suave, terno, tal qual as outras crianças eram. O verso 26, ele vai nos dizer assim: depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Jacó foi nomeado de acordo com o ato que aconteceu durante o seu nascimento. Ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Certamente foi um ato involuntário do bebê que prendeu a sua mão ao calcanhar dele. Mas, desde o nascimento, Jacó carregou consigo o maior peso de sua vida, que era justamente o seu nome. Jacó significava ele agarra pelo calcanhar, ou seja, ele age traiçoeiramente. Jacó tinha um nome de enganador. Desde criança, todos que falavam, ele chama Jacó. Então você já imaginava, se você estivesse naquela época, você diria, mas essa criança então é uma enganadora? Desde criança. Certamente era um apelido que eles davam para as pessoas, mas Jacó tinha aquele nome. E ele carregou isso por toda a sua vida, até o Senhor trocar o seu nome. O que nós podemos observar nesse pequeno trecho é a imensa diversidade que o Senhor coloca sobre a humanidade. Cada um possui uma capacidade, cada um possui habilidades diferentes. E isso, muitas vezes, é determinado pela nossa constituição física. Portanto, algumas pessoas vão ter talentos naturalmente para correr, para fazer atividades físicas, outros vão ter talentos para música, outros vão ter talentos para obra do Senhor, outros vão ter facilidade para falar em público, enquanto outras pessoas vão ser acanhadas, mas isso, muitas das vezes, vai ser determinado pelo nosso nascimento. Pela diversidade que o Senhor colocou. O Senhor não criou ninguém igual, nenhum homem igual ao outro. Cada um tem uma especialidade que pode fazer para o Senhor. E isso se traduz, na obra do Senhor, se traduz no corpo de Cristo. Nem todos podem ser cabeça, nem todos podem ser um olho. Mas sim, nós precisamos de pessoas que cada um faça uma atividade diferente para que o corpo do Senhor funcione perfeitamente. Alguns na igreja de Cristo, alguns precisam cantar, alguns precisam louvar, outros precisam vigiar a porta.
Outros precisam convidar pessoas para trazer. Isso é uma obrigação de todos, mas tem pessoas que têm facilidade para chamar pessoas para a casa do Senhor. Isso é o Senhor que permite nas nossas vidas. Cada um possui um dom. E isso nós vemos claramente nessa passagem. Jacó e Esaú, eles eram também muito diferentes no seu comportamento e na maneira que os dois escolheram para viver. O verso 27 vai nos dizer assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Portanto, Esaú já era um homem mais de natureza, por seu porte físico ser um pouco mais robusto que o porte físico de Jacó. Ele era mais adequado às dificuldades do mundo. Ele gostava de se aventurar, era um homem que vivia na diversão, gostava de caçar. Ele era um caçador habilidoso. Ele não era como Jacó, que preferiu ficar em casa, não gostava muito de se aventurar nas matas em busca de uma caça, mas sim, Jacó ficava pastoreando o rebanho. Certamente Jacó começou a pastorear o rebanho do seu pai e cuidava do rebanho do seu pai, enquanto Esaú saía à caça e trazia comidas diferentes para o seu pai. Jacó, no entanto, era voltado às coisas de outro mundo. Jacó não tinha um talento, podia não ter o talento para a caça como seu irmão, muito menos ao que nós entendemos pelo trecho bíblico. Ele não pretendia, ele não vivia querendo ser grandioso, ele não queria ter histórias grandiosas para contar sobre suas aventuras, como provavelmente o seu irmão tinha. Ele era uma pessoa comum e vivia como todas as outras. Mas Jacó tinha um interesse por aquilo que ele não poderia ter, que eram as bênçãos que foram reservadas para o seu irmão. Esaú não se preocupava com aquelas bênçãos, mas para Jacó era tudo o que ele mais queria na sua vida: ser abençoado, ser o primogênito, receber as bênçãos do Senhor. Algo que se destaca nesse capítulo era que o afeto que os pais tinham por cada um deles era diferente. Esaú era preferido pelo seu pai, enquanto Jacó era favorito da sua mãe. Isso é o que nos diz o verso 28. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Embora a Bíblia não nos indique que Isaac era um homem ativo, tal qual Esaú era, Isaac amava mais a Esaú. Para Isaac, Esaú era o filho da promessa. Para Isaac, Esaú era o filho que ele entregaria as bênçãos para ele. Ele transferiria a promessa que Abraão teria, que Abraão transmitiu a Isaac. Isaac via Esaú como esse filho que ele entregaria as bênçãos. E o que também destaca é que Esaú também era o tipo do filho que sabia agradar ao seu pai. Esaú também mostrava um grande respeito para o seu pai. Por quê? Porque ele sempre estava presenteando o seu pai com a carne de caça que ele havia pegado. Não era uma carne qualquer do rebanho que talvez Isaac comia todos os dias, mas Esaú ia na mata e buscava um prato especial, diferente para o seu pai. E eu tenho certeza que muitas das vezes Esaú provavelmente, enquanto o seu pai comia, Esaú contava da caça, como ele tinha obtido aquele animal que Isaac estaria comendo.
Por outro lado, Rebeca, ela se atentava à promessa que Deus havia feito, que o filho mais velho serviria ao filho mais novo. E certamente era por isso que Rebeca preferia Jacó. Não é correto os pais fazerem diferenças entre os seus filhos, nem amarem a seus filhos de maneira diferente. Mas o que nós percebemos aqui é que Rebeca, ela queria que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Jacó. Tanto é que será ela que vai ajudar a Jacó a enganar o seu pai Isaque. Eu gostaria que vocês observassem Esaú. Novamente, Esaú era o primogênito, portanto todas as bênçãos destinadas ao seu pai estavam reservadas para ele, bem como parte dobrada da herança de Isaque. Esaú cresceu, portanto, acreditando que receberia todas as bênçãos do seu pai, pois para ele era um direito adquirido. E direito adquirido você não liga muito, porque você vai ganhar, você não tem como perder. Ele não se importavam o que aquelas bênçãos significavam, nem queria saber para que serviam aquelas bênçãos. Esaú, com certeza, escutava as histórias de Isaque, seu pai, sobre o seu avô Abraão. E eu tenho certeza que Esaú talvez não dava a mesma importância que Jacó dava. E Jacó, durante toda a sua vida, então imaginava como seria receber as bênçãos do próprio Deus. Receber, estar na vontade de Deus, fazer parte da promessa de Deus. Isso nos ensina uma coisa. Muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, nós somos filhos da promessa de Deus. Alguns, como o meu caso, foram criados dentro da igreja, criados no caminho do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que começamos a não se importar tanto com as promessas de Deus para a nossa vida. Começamos a abrir mão das promessas que o Senhor nos fez. Como assim? Você está na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e você assume que a sua bênção já está garantida. É só você continuar servindo ao Senhor do seu jeito e não se importar com o que vai acontecer. Por quê? Porque a sua bênção já está lá, está reservada para você. Mas então o que vai acontecer é que vão aparecer oportunidades, vão aparecer atalhos talvez para você chegar na sua bênção mais rápido. E quando você toma esses atalhos, muitas das vezes você pode perder a sua bênção. Muitas vezes os atalhos que nós queremos tomar para as nossas vidas vão nos levar à destruição. Vai nos levar à perda da nossa comunhão com Deus. Você pode dizer, eu sou salvo, eu estou fazendo tudo para entrar no reino dos céus. E se o Senhor Jesus vir nessa noite, eu tenho certeza que eu estarei com Ele em glória. Então você passa acreditando isso, e talvez você continue acreditando isso por 20, 30 anos, mas chega um momento que você não está dando tanta importância para isso na sua vida, porque você sabe, não, vou estar com o Senhor Jesus em glória, e esse sentimento, essa prepotência que talvez cria nas nossas vidas, o inimigo vem nos dar uma rasteira. E isso acontece muito, eu vejo muito acontecendo isso. Uma das coisas fundamentais da nossa vida é saber que nem tudo vem fácil. Nem tudo que nós conseguimos é fácil. Tudo que eu consegui até hoje na minha vida foi com muita dor e com muito sofrimento. Às vezes eu chego a falar para o meu pai que o meu caminho às vezes é mais difícil que o dos outros, porque
A gente sofre pra caramba para conseguir as coisas que nós queremos. Mas por que eu estou falando isso? Porque Esaú tinha tudo aquilo que ele poderia imaginar, e isso ele não precisou sofrer nada por causa disso. Ele apenas, no seu nascimento, ele nasceu primeiro que o seu irmão. E ele era o primogênito, e quando seu pai morresse, ele teria direito à maior parte da herança do seu pai. Ele sabia que ele faria parte da promessa de Deus. O problema é que às vezes nas nossas vidas aquilo que vem fácil, nós não damos muito valor. É muito fácil para alguém querer vender a casa que os seus pais deixaram para ele de herança. E às vezes eu vejo muito isso, a casa é vendida a troco de banana, muito barato. Fala assim, mas essa casa não vale isso. Mas é claro, não foi a pessoa que construiu. Queria ver se o pai dele tivesse vivo, se venderia por aquele mesmo preço. Se entregaria, sim, a herança. Muitos pais deixam fortunas para os seus filhos e essa fortuna acaba em pouco tempo após a morte dos pais. Mas por que acontece isso? Porque os filhos não sofreram para adquirir aquela herança. E isso aconteceu com Esaú. Esaú não se importava com a herança, porque ele certamente diria: essa herança é minha, eu não vou perder ela. A bênção que Jacó buscava, no entanto, era esse privilégio de receber a herança que ele não poderia ter, que incluía a excelência e a dignidade do poder do Senhor sobre a vida dele. Era a transmissão da promessa de Deus, a promessa que Deus havia feito a Abraão. De ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E quando Abraão transmitiu a Isaac a promessa, eu tenho certeza que Abraão falou: Isaac, o Senhor me prometeu que de mim seria bendita todas as nações da terra. Você, meu filho, você é o filho da promessa. Portanto, de você, Isaac, serão benditas todas as nações da terra. E o que Jacó queria escutar era: de você, Jacó, serão benditas todas as nações da terra. E eu tenho certeza que enquanto pastoreava o seu rebanho, Jacó pensava nisso. Jacó não buscava isso por orgulho ou por ambição, mas Jacó queria que a presença do Senhor, com a qual ele tinha se familiarizado nas suas tendas, estivesse com ele por toda a sua vida e por toda a sua descendência. Jacó deve ser lembrado por buscar sempre a melhor parte. No entanto, a atitude que Jacó fez para conseguir a sua bênção, ela não deve de maneira nenhuma ser elogiada. Como verdadeiros cristãos, não devemos nunca aproveitar a necessidade do nosso próximo para conseguir vantagens para nós mesmos, para conseguirmos as nossas bênçãos. O que acontece é que no versículo 29 diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Edom significa vermelho. Esaú, ele sai para caçar e provavelmente não conseguiu a sua caça. Ou mesmo que ele tenha conseguido a sua caça, ele estava cansado demais para preparar a sua caça. Esaú chega faminto e certamente ele chega e quando ele entra na tenda do seu irmão, ele vê o seu irmão preparando um ensopado vermelho. Aquele ensopado poderia não valer nada para Jacó, mas para Esaú era o único alimento pronto que ele estava vendo e que despertou, aguçou o seu paladar naquele momento.
Esaú estava com muita fome da caçada e ele queria comer. O que acontece é que quando nós fugimos muito dos objetivos do Senhor, nós nos distanciamos muito do Senhor, nós acabamos nos cansando muito fácil e qualquer coisa que aparece na nossa frente, nós achamos que é aquilo que nós precisamos. E isso aconteceu com Esaú. Esaú estava necessitado e precisava comer. E Jacó vai responder a ele no verso 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Muito provavelmente os dois já tiveram essa discussão anteriormente. E o que a gente vê é que Esaú talvez não tenha ficado tão surpreso com isso. As tentações da nossa vida, elas também vão acontecer dessa maneira. No momento em que nós mais precisamos, no momento que nós estamos mais necessitados, é que vão aparecer as oportunidades nas nossas vidas. Algumas vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor. Você luta para receber. E às vezes, quem sabe, como no caso de Esaú, você recebeu por direito ou por herança. Então você começa a viver com a sua bênção, você acostuma com ela. Para você é tão normal ter aquilo que, com o passar do tempo, você passa a acreditar que talvez você não precise mais daquilo para viver. São bênçãos que às vezes são somente nossas. Então eu te pergunto nessa noite, qual foi a sua grande bênção recebida na sua vida? Será que você está dando tanta importância quanto ela precisa? Qual é a sua bênção? Sua comunhão com o Senhor, sua salvação, sua família, seus filhos, seus amigos, seu emprego? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você estiver necessitado, você vai receber a oportunidade para trocar esses bens mais valiosos por qualquer prato de comida sem valor. A atitude de Jacó foi sábia. No entanto, Jacó, com isso, ele faz jus ao seu nome de enganador, daquele que age traiçoeiramente. Assim como Jacó, o inimigo das nossas vidas, ele vai escolher o momento mais adequado, vai aproveitar a oportunidade quando ela aparecer. E certamente ele não vai perder essa oportunidade, ele não vai deixar ela escapar. Certas bênçãos da nossa vida, nós não podemos nunca perdê-las. Especialmente quando são bênçãos dadas pelo Senhor Deus, quando nós sabemos que são bênçãos dadas pelo Senhor. Certamente vão surgir oportunidades para nós fazermos essas trocas. Não caia nessa tentação como aconteceu com Esaú. Esaú apresenta um argumento muito fraco para contestar a Jacó. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? E se Esaú estivesse mesmo quase morrendo de fome, será que nada mais poderia manter ele vivo do que o guisado que Jacó estava preparando, que o ensopado que Jacó estava preparando? Se por um acaso houvesse fome na terra, sabemos que Isaac não era pobre. Será que ele não poderia ter conseguido o alimento com seus pais? Será que ele não poderia chegar para sua mãe e pedir um alimento? E pudesse ter salvo de alguma forma a sua primogenitura? O que vemos aqui é que Esaú, ele não era guiado segundo os princípios espirituais, mas sim princípios carnais.
Quando você deixa a sua mente, a sua carne conduzir os seus sentimentos, o desejo do seu coração, ele vai ser mais forte que a razão. O Senhor Jesus disse para Nicodemos, em João 3, verso 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se você é nascido da carne, você é levado a agir segundo os princípios da carne. Você vai se preocupar muito com o hoje e vai esquecer do amanhã. Você vai acabar trocando as suas bênçãos que você tem hoje, não pensando no amanhã. Esaú não pensa na consequência dos seus atos, ele não pensa na promessa do Senhor Deus. Esaú estava numa situação de desejo, nada o satisfazeria, exceto aquele ensopado vermelho do seu irmão. Para justificar a sua ação, ele diz que está a ponto de morrer. O que nós mais vemos no ser humano é inventar desculpas para justificar os seus desejos. Se um homem vai trair a sua mulher, você diz para ele, mas por que você vai fazer isso? Ele sempre vai ter uma boa desculpa. Ou é a mulher que é muito chata, ou é um problema no casamento que não está dando certo. Mas a pura verdade é que ele não consegue suportar o seu desejo. E o mais impressionante, às vezes, quando a pessoa é evangélica, o que ela fala? Que vai fazer a obra do Senhor. É impressionante isso. A pessoa troca as bênçãos do Senhor e tenta jogar o Senhor no meio. Não, mas eu vou fazer isso, tem uma boa justificativa porque eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou fazer a obra do Senhor. Se eu desmanchar o meu casamento, fica mais fácil para eu evangelizar. Acaso as promessas do Senhor Deus nas nossas vidas, elas mudam? Acaso nós podemos abrir mão das promessas do Senhor Deus? O que acontece é que as pessoas estão tão obcecadas pelos seus desejos carnais que elas esquecem dos princípios da palavra do Senhor. E tentam usar uma coisa boa para justificar um ato muito falho da sua parte. Se Esaú estivesse mesmo a ponto de morrer, não seria melhor ele morrer com honra do que viver o resto da sua vida na desgraça? Morrer debaixo de uma bênção do que viver o resto da sua vida debaixo da maldição? A primogenitura na igreja antiga era típica dos privilégios espirituais. Esaú foi testado quanto ao valor que ele atribuía a essa bênção. E o que ele mostra é que ele é muito mais preocupado com o agora do que com o que virá. Ele é muito mais preocupado nos dias dele do que com a sua descendência. Se ele conseguisse naquele momento o alívio para a sua dificuldade, ele não precisaria mais preocupar com a sua primogenitura. Talvez vocês não conheçam, mas existe um homem na Bíblia chamado Nabote. Nabote possuía uma vinha e Acabe viu a sua vinha e foi conversar com ele para vender a sua vinha. Nabote não quis vender a sua vinha para Acabe, porque ele diz, essa vinha é um direito meu, ele é adquirido. E segundo os mandamentos do Senhor, eu não posso entregar algo que Ele me deu. Pela lei do Senhor, ela é minha, eu não posso vendê-la a você, Acabe. Acabe vai para sua casa muito triste, e ele fala para sua mulher, Jezabel, e Jezabel pega e manda matar Nabote, porque ele não quis vender a sua vinha. Nabote morreu, sim, mas para Nabote,
ele preferiu perder a sua vida do que vender a sua propriedade. Porque, para ele, aquele pedaço de terra representava o seu pedaço de terra celestial. Nabote não olhava para o dinheiro, mas sim, ele olhava por respeitar os mandamentos do Senhor. E nisso Nabote mostrou que tinha princípios melhores que Esaú. Nunca devemos vender as bênçãos do Senhor. Jacó, como aproveitador, não perdeu a oportunidade. Tendo feito a sua barganha, Jacó a garantiu, confirmando pelo juramento de Esaú. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E então ele fez um juramento vendendo o direito de filho mais velho a Jacó, verso 33. Jacó surpreende Esaú quando ele ainda estava pensando sobre se aceitava ou não. E ainda Jacó não lhe dá um poder de revogação. Não, se você me der um guisado de novo, eu posso entregar a você o seu direito de primogenitura. Não, Jacó não deixa, não abre essa brecha. Jacó, ele age astutamente, assim como o inimigo da sua vida vai fazer o mesmo com você. Ele irá te tentar de todas as maneiras para que você caia, para que você perca a sua família, para que você perca as suas bênçãos. Portanto, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, primeiro consulte ao Senhor. Analise com clareza o que você faz. Veja se o que você está fazendo não vai quebrar os mandamentos do Senhor. A palavra ainda nos diz: então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou-se o seu direito de filho mais velho. Tenho certeza que não havia nenhum arrependimento nos olhos de Esaú. Ele come, bebe, satisfaz o seu paladar, satisfaz os seus desejos. Certamente parabenizou o irmão pela sua refeição. Então levanta e segue o seu caminho, sem nenhuma reflexão séria sobre o péssimo negócio que havia feito. Ele não demonstra de maneira nenhuma nenhum arrependimento, porque a palavra nos diz: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele não usou nenhum meio para revogar essa troca. Ele não foi falar apelou ao seu pai, não propôs ao seu irmão que acertasse a questão. E pela sua negligência, pelo seu desprezo, ele reconheceu a penalidade e acabou deixando essa barganha de Jacó incontestável. O que nós podemos observar é que as pessoas se arruinam, não tanto por fazerem o que é errado, porque todos nós vamos pecar, todos nós vamos errar, mas elas se arruinam por não se arrependerem daquilo que fez. Ou seja, por fazerem e continuar mantendo o seu ponto de vista. A história de Esaú, ela nos ensina que nós devemos cuidar das bênçãos que o Senhor nos deu. Nós devemos atribuir o valor necessário para aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, para que quando a tentação vier, nós podemos estar firmes e seguros naquilo que o Senhor nos entregou. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.